Seja bem-vindo ao Papo de Perrengue, o podcast onde a gente invade os bastidores da vida de quem chegou ao palco. Aqui não tem roteiro engessado, muito menos papo sério demais. É tudo no clima de mesa de bar, cheio de risadas e histórias reais. A gente vai direto ao ponto, os perrengues. Sabe aquele momento tenso, bizarro e até engraçado que ninguém vê, mas faz toda a diferença no caminho do sucesso? É disso que a gente vai falar. Com convidados de todos os nichos que você pode imaginar, nosso objetivo é arrancar os detalhes mais minuciosos dos desafios e transformar essas histórias em aprendizados. Tudo no melhor estilo cômico e descontraído, porque no final, é nos perrengues que a gente encontra as maiores lições. Preparado? Então puxa uma cadeira, pede uma bebida e bora conversar. Está no ar mais um episódio do Papo de Perrengue Podcast. Sim, senhoras e senhores, para vocês que não me conhecem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, né? Me chamo Paulo Vitor, PV para os mais íntimos, e eu quero convidar você a deixar o seu like, a se inscrever aqui no meu canal. Ativa o sininho para você receber as notificações no seu celular, receber na íntegra os bastidores, os episódios, os shorts, os cortes, né? Pra você estar por dentro desse universo de perrengueiros que acontece nesse mundo aqui do Papo de Perrengue, que acontece nessa mesa cast, né? Eu costumo dizer que o Papo de Perrengue pode até ser um podcast que não tenha nem pé e nem cabeça, mas ele tem 100% coração. Diante disso, como vocês já estão acostumados, eu sempre faço uma introdução antes de dar a palavra para o meu convidado. No episódio de hoje, a gente vai conhecer a trajetória de um cara que saiu do mundo jurídico direto para a liderança de um dos maiores grupos de franquias do norte do Brasil. Ele começou... Eu vou corrigir. Um dos maiores, não, o maior. Perfeito. O asterisco aqui, o maior, né? Perfeito. Ótimo. Obrigado por me corrigir. Ele começou sua carreira como advogado, se especializou em direito do trabalho e ética, mas foi no empreendedorismo que encontrou seu verdadeiro propósito. Hoje é presidente do grupo Gerber a Mais, uma empresa multifranqueada que atua em 46 cidades do Amazonas, com mais de 500 colaboradores e marcas como O Boticário, Quem Disse Berenice, OUI, perdão. É o francês que ainda não tá... OUI, perfeito. OUI, Eudora e o Cowork Share 365. A empresa, aliás, é reconhecida nacionalmente como Great Place to Work, um dos melhores lugares para se trabalhar. E isso já há 8 anos consecutivos. Ele também é palestrante, autor best-seller do livro Arquitetura do Varejo do Futuro e inspiração para milhares de empreendedores por todo o Brasil. Fora dos negócios, é um esposo apaixonado e pai coruja de 2 meninas. E leva a família como seu maior tesouro e motivação. Com vocês, no episódio 22, ou 22º, do Papo de Perrengue Podcast, Rodrigo Volgan de Lemos. Seja muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado por ter aceitado. Essa que você fez, só se impostasse, eu digo pronto, anos 50 de volta, vamos bater um papo agora. Aqui é uma mistura de... Exatamente, gosto de mesclar. Raid Rebelo era o DJ. É o DJ. O outro é o... Qual? Ai, meu Deus. O programa de madrugada que passava antigamente com tradução de música. Então vinha a música em inglês aí, aquela vozona grossa. Te lembrou isso, foi? Claro. Olha, claro. Que legal. Mas gostou da sua introdução? Adorei. Eu não introduza muito, não. Lá ele. Calma aí, né? Lá ele. Pelo horário. Ainda tá muito cedo pra isso. Mas vamos bater um papo aí. Vamos sim, cara. E conversar sobre perrengue. Normalmente Perfeito. As pessoas me vêm falando muito sobre negócio. Sim. E tem um espaço para falar um pouquinho mais sobre a pessoa. Eu acho que faz muito sentido. Os empreendedores sempre são muito técnicos. Eu falo muito sobre técnica de venda, sobre dia a dia. E esse papo vai proporcionar talvez uma abertura maior para quem não me conhece. Você disse que eu comecei minha carreira como advogado. Na verdade, ela veio um pouquinho antes. Bem antes. Isso. Então, vamos começar pelo começo. Então, antes de vocês saberem o CNPJ, você vai saber o CPF por detrás desse CNPJ. A pessoa... Não a pessoa jurídica, e sim a pessoa física da pessoa do Rodrigo. Então, cara, Rodrigo, vamos começar pelo começo, como todo mundo já está aqui acostumado. Onde você nasceu? Você é daqui de Manaus? Qual bairro que tu foi nascido e criado? Como foi a tua infância e qual foi o seu maior sonho naquela época? Vamos lá. Sou amazonense, criado no Vieira Alves. Eu nasci em Manaus, tive minha infância... Já era um Enzo, né? Não é bem tanto
Não, Enzo, porque eu fui para uma época no Ver Alves que ainda estava no início, tudo era mato. Tudo era mato. Literalmente. Então antes o Vier Alves não é o Vier Alves que é hoje. Esquece. Entendi. Esquece. Entendi. Então, o Vier Alves era outra coisa. Eu tenho 47 anos, então não aparenta, né? Parece ser mais novo que o Rodrigo que tá aqui, teu social media aqui. O Rodrigo tá devagar, tá. Brincadeira, Rodrigo é o coração. Aí, Rodrigo. Tá? Mas era uma outra época, então o Vier Alves já estava no início. Eu tô lá desde a minha infância e o que acontecia era o seguinte, era um moleque que não parava um segundo. Operativo. Né? Extremamente. Extremamente. Ágil, rápido, resposta Tem rápida. irmão, irmã? Tinha um irmão que faleceu de acidente de carro. Poxa. No auge da juventude. Mas, como eu disse, eu era um moleque que não parava. Não parava mesmo. Brigava todo dia na escola. Pegava advertência. Aprontava. Um pouco. Uhum. Nossa, descia... Antiga, não tem aquelas escadas grandes assim? Sim. Bem compridas. Eu vinha escorregando nas escadas. Isso diariamente. Até o dia que uma diretora me viu e disse, não, meu filho, a partir de hoje você está suspenso. Onde tu estudou, cara? Estudei no Danelson. Danelson, qual unidade? Ou não? Tem uma? Só tinha uma. Ali Estudei no Danelson minha vida inteira. Legal. E o IBEU também, fazia inglês no IBEU até formar. Massa. As pessoas perguntam até quando? Até o final. Até o final. Até o final. Então, na escola era aquele moleque que não parava um segundo e brigava todo dia. E aí minha mãe disse, pelo amor de Deus, o que eu faço com esse moleque, que ele não para um segundo? Vou colocar ele num lugar para segurar essa violência. Eu sei o que eu vendo aqui agora na sobrancelha, tem uma cicatriz, um corte no outro lado direito. Do seu esquerdo. Essa eu tô ajeitando. Tá. Aqui é uma lembrança de um... um prêmio, um brinde. Entendi. E aí, pra me acalmar, eu comecei a treinar jiu-jitsu. Né? Muito cedo. Né? Então, com quantos anos, você lembra? Comecei a treinar jiu-jitsu com 8 anos de idade. Caraca. Então, eu tenho 47, eu tô falando de 39 anos treinando. Né? Fora o período que eu fiquei parado por causa da faculdade, aquela época que a gente tem que ir... Teve lesão também? Sofreu alguma lesão já? Um monte, né? Não tem... Um monte. Como é que não dá, né? Atleta, jiu-jitsu, dá mais de jiu-jitsu? Sempre, é verdade. Daqui a pouco eu vou falar mais uns papos. Perfeito, vamos chegar. Perfeito, vamos chegar. Mas aí, moleque, eu comecei a treinar jiu-jitsu pra acalmar e realmente funcionou muito. Porque eu era um dos menores da sala, até por causa da idade. Eu era sempre... Em estatura? Em tudo, porque eu era o mais novo. Entendi. Eu era o mais novo, né? Então, eu usava uns óculos bem grossos. E o que eu fazia? Primeiro, mas era óculos escuro ou de grau? Não, de grau. De grau. Agora é... tá. Entendi. E aí, primeiro dia de aula, a primeira coisa que eu fazia era arrumar uma briga com o cara mais forte da turma. Que aí o pessoal respeitava. Sim, entendi. Não, claro. Como é que não vão respeitar? Arte da guerra, né? É isso. Sempre o líder, o cabeça, tu tem que... No início, e aí eu brigava. Se eu ganhasse, se eu perdesse, não tinha problema. O importante é que ninguém se metia. Claro. E aí eu comecei a treinar jiu-jitsu e continuei com a mesma estratégia. Sim. Aí só que só eu fazia jiu-jitsu. Só eu fazia jiu-jitsu. Uhum. E os outros não. Sim. Então a porrada rolava no primeiro dia e aí depois ficava tudo tranquilo. E aí eu não tive mais problema nenhum. Então, passou um tempo que aí eu já conhecia toda a escola. E aí esquece briga, eu fiquei um dos caras mais tranquilos, falava com todos os setores, dos nerds ao pessoal que treinava jiu-jitsu, ao povo que jogava futebol, aos bagunceiros. Então, conversava com todo mundo. Eu sempre fui muito político nessa questão de conversar. Nunca gostei de Se tornou política. popular, né? De uma certa forma. Era popular, sim, né? Sim. Não. Nunca gostei muito de política, mas sempre fui muito político. Boa. E são duas coisas diferentes. Sim. E aí, isso me fez, como criança, ter algumas coisas diferentes. Eu sou de uma época de videogame. Nossa. Então, eu era apaixonado por Nintendo. Chegou a jogar o Nintendo 1? Não. Pois não. Eu jogava cara. 1. Caraca. E eu era viciado naquilo. O que acontece? As fitas de videogame eram muito caras naquela época. Pô. Eu venho de uma família de classe média que vivia muito bem, mas não ostentava dinheiro. Então, o preço de uma fita de videogame era meio salário mínimo. Corta pro Rodrigo, Nicolas. Isso, vai. Então, o preço da fita de um videogame era meio salário mínimo. Meio salário mínimo. Então, meu pai não tinha grana para sempre estar comprando uma fita nova. Aí, o que eu decidi? Eu disse, eu vou comprar essas fitas para mim. Nossa. E o que eu comecei a fazer?
eu ganhava sempre no final do ano, eu e a maioria das crianças, um biscoito. Um biscoito que vinha numa lata. Não sei se você já comeu alguns biscoitos que vêm em lata. Era um biscoito dinamarquês que tinha em lata. A gente só ganhava no Natal. Sim, tô ligado, lembro. E aí eu guardava a lata. E o que acontece? No ano subsequente, eu disse, eu vou vender brigadeiro para comprar uma fita de videogame. Então ganhava mais ou menos uns 5, 7 reais. Aí o que eu fazia na escola? Pegava o dinheiro do lanche, comprava uma lata de brigadeiro, o granulado, a forminha, né? E o Nescau e manteiga. Com isso eu fazia uns 30, 40 brigadeiros, 20, 30, fazia bem pequenininho, e vendia. Então eu gastava 10, ganhava 40 e não gastava nada, porque o dinheiro que eu reinvestia era o dinheiro do lanche do outro dia. Eu não falava nada para meus pais e comecei a vender. E vendia brigadeiro. Tu mesmo fazia, produzia, vendia, legal. Segundo mês... Aí já nasceu um empreendedor, né? Já era o autônomo, legal. Segundo mês de tanto vender brigadeiro, eu comprei minha primeira fita. Caraca. Qual foi o jogo da primeira fita, você lembra? Mario Bros. Clássico. Claro. Clássico. Claro. Pô, até veio até o sonzinho aqui do... Pô, clássico. Comprei Mario Bros. E aí primeira fita passou. Continuei a vender brigadeiro. Vendi. 2 meses depois comprei mais outra fita. E continuei a jogar. Massa. Né? E o que acontece? Você joga o jogo e zera. Sim. Então finalizei o jogo, meus amigos, porra, me empresta? Eu disse, eu emprestar? Não, eu alugo. E eu comecei a alugar as fitas de videogame. Só que eu continuava vendendo brigadeiro e alugando as fitas. Então o tempo... Duas rendas agora. O tempo legal. que eu gastava para fazer comprar uma fita, ele diminuiu. Né? Então se eu gastei 2 meses, eu comecei a gastar em 1 mês, se eu comprava uma fita nova. Caramba. E aí saiu, o resultado foi que em 1 ano eu já tinha 50 fitas, porque eu estava alugando todo dia na escola. Aumentou tua receita? Tudo. Sim. Tudo. Te deu margem, né? E eu não tinha gasto, porque o meu gasto era o meu dinheiro do lanche. Otimizou teu tempo. Tudo. Sim, Tudo. sim. Imagina, eu fico pensando hoje na empresa, se eu tivesse uma venda que eu não tivesse gasto, não tivesse custo fixo. E era esse o meu caso. Então, eu comecei a fazer essa brincadeira e comecei a alugar. Legal. Já tinha todas as fitas de videogame e eu comecei a alugar não só na minha escola, mas em outras escolas também. Aí tu abriu uma outra unidade de aluguel. Legal. Um amigo meu disse, cara, tu quer ganhar um dinheiro? Ele disse, quero. Então, vamos alugar fita na tua escola? Ele disse, vamos. E a gente começou a alugar. E aí eu fiquei com 3 escolas alugando 3 pontos. fita. Que maravilha. Assim. Caraca. Tava... Qual era a tua idade nessa época? Tinha uns 13, 14 anos. Caraca, tu já tava com essa mente, com essa cabeça... Aí eu comecei a alugar muita fita. Meu pai adorava contar quando eu contava essa história. Porque chegou uma época que eu já tava com muito dinheiro. Dinheiro mesmo. Eu cheguei com meu pai... E na época ainda a moeda já era reais ou ainda era cruzeiro? Ah, tá. Real ainda. Um para um. $1. Tinha era 1 para 1 dólar? Caraca. E aí eu disse pro meu pai, eu tenho que colocar esse dinheiro no banco. Ele disse, não, meu filho, compre dólar. Eu lembro a nota de R$1 verde, aquela... Nossa. Compre dólar. E eu comprei dólar. Comecei a comprar muito dólar. E guardava no meu cofrinho. Um cofre legal que eu tinha em casa. Legal. E aí vendia e guardava. E fiquei nessa brincadeira por muito tempo. E guardei. E não gastei dólar. E aí legal. O que aconteceu foi que virei advogado. E aí eu parei com isso. Formei. O escritório começou a ter muitos clientes. 2 anos depois do escritório rodando, a gente vai voltar daqui a pouco na história de advogado. Isso. Mas 2 anos depois de advogar, apareceu a oportunidade de abrir uma loja, um quiosque do Grupo Boticário. E aí eu fui conversar com meu pai, e aí ele virou e disse o seguinte, tá, meu filho, tinha uma proposta, e eu disse, pai, é o seguinte, eu só tenho 75% desse valor para entrar na franquia. Entendi. Aí disse, das duas, uma, ou o senhor me empresta, ou eu faço o empréstimo. Ele virou e disse, nenhum nem outro. Eu vou emprestar, mas eu viro teu sócio. Eu digo, então isso não é empréstimo. Isso é meu sócio agora. Sim. Como sócio eu não precisei pagar, né? Então, aí ele disse... Mas você se tornou o sócio majoritário, né? Ele Sim. Só como... Aí ele virou e disse o seguinte, tá bom, mas esse dinheiro vem de 2 anos de advocacia? Eu digo, não, tem 2 anos de advocacia e tem meus dólares guardados da época que eu vendia brigadeiro.
Então, o que eu digo hoje na empresa é que, independente do tamanho da empresa que ela fique, eu tenho que manter sempre o pezinho no chão e não esquecer que essa história começou só com uma simples venda de um brigadeiro. Então, é bom a gente manter o pé no chão. Falar para os nossos filhos, quando eles quiserem ganhar dinheiro, vai, óbvio, com segurança, mas não dizer, não, aqui tu não vai poder fazer. É dar a vara e ensinar a pescar, né? É isso. Perfeito, perfeito. Eu acho que isso que eu aprendi na infância, eu uso até hoje. O que criança gosta de comer? Doce. Doce. É como roubar doce de uma criança, né? Então, Sim. Eu comecei vendendo brigadeiro. O que a mulher gosta de comprar? Perfume de beleza. Maquiagem, produtos de beleza. O que os homens usam? Obrigatoriamente, todo mundo tem que tomar banho, tem que usar sabonete, desodorante. Então, produtos higiênicos. Produtos de higiene em geral. Então, tudo isso vem de uma construção, primeiro, da fortaleza que eu comecei a criar quando era criança. Sim. E da fortaleza do Grupo Boticário, que acreditou na gente quando éramos muito pequenos. Né? Na época, nós éramos o menor grupo do Brasil. E tudo bem com isso, tudo bem com isso. Sim. Hoje somos um dos maiores, mas, volto a dizer, pezinho no chão sempre, né? Manter o dia a dia e o principal, manter a simplicidade. Né? Não confundir a seriedade com chatice. A seriedade ela é importante no dia de trabalho. Sim. Mas não é por isso que eu vou ser chato, não é por isso que eu vou ser mal-humorado, não é por isso que eu vou trabalhar no ambiente tóxico. Não. Então, a gente busca muito hoje no Grupo Gerber a trabalhar com o GPTW, com as melhores empresas para se trabalhar por causa disso. Porque vem muito da minha essência, vem muito da essência da família, porque a empresa, ela é um pouco a foto do dono. Reflete, né? Claro, reflexo. Claro, o exemplo arrasta. Total. Então, quando o dono... As palavras motivam, mas o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Total. Então, quando o dono está lá no dia a dia e você consegue bater um papo com o dono da empresa, ele não se esconde de você, ele não joga a sujeira para debaixo do tapete. Sim. Cara, quem é um cara que não quer trabalhar numa empresa como essa? Óbvio que surgem oportunidades para os nossos colaboradores. Eu falo sempre para todos. Pode ser que amanhã você não esteja aqui, mas enquanto estiver aqui, se prepare, seja o melhor na sua área, porque novas oportunidades podem surgir para você, ou dentro da empresa, ou fora. Seja o melhor e faça o seu melhor naquilo que nas condições que você pode fazer. Isso não é papo de coach não, tá? Sim, total. Isso é o real. Certeza. Cara, se tu faz teu podcast, seja o melhor no teu podcast. Se você vende brigadeiro, seja o melhor vendendo brigadeiro. Se você trabalha na venda de carro, seja o melhor vendedor de carro. Barbeiro, tudo. Tudo, isso serve para tudo. A pior coisa que tem é gente morna. Verdade. Gente morna é muito complicado. Eu costumo dizer que a vida é um movimento, a gente não pode ficar parado, né? Porque quem está parado é morto. É isso. Né? Então a gente tem que estar vivo, viver é isso. Tá em movimento, tá nos lugares, tá conhecendo pessoas, o ambiente muda, transforma, as pessoas também. E esse contato é muito importante. Muito. Com todas as gerações. Eu digo sempre, a gente gravou até um Reels que deve ir para o ar nas próximas semanas, que é quem não nasce... Quem não nasce para servir não serve para viver. E é muito em cima disso. Certeza. A gente que trabalha com atendimento ao público, a gente está servindo sempre. Você é um servidor diário. Você é um servidor na sua casa, porque se você for um bom pai, você tem que servir a esposa, as filhas, você tem que ser exemplo. Se você for um empresário, você tem que servir seus colaboradores, você tem que servir o cliente final, você tem que servir todo o ecossistema que está ao seu redor. Então, a questão de servir, isso vem no dia a dia para todo mundo. São coisas que são básicas, né? Mas parece que as pessoas esquecem. E não é isso. Então, não é porque você às vezes está aqui que você não vai dar bom dia para o pedreiro. É importante você dar um bom dia, bater um papo, pegar uma percepção, porque quando você tem a percepção errada de uma pessoa simples, significa que alguma coisa está errada. Eu tenho uma comunicação muito séria, mediante as câmeras ou batendo papo, mas quem me conhece sabe que a seriedade ela está aqui no dia a dia, mas eu passo o dia inteiro brincando. Eu digo que a quinta série ela continua viva em mim e vai continuar viva para sempre. O menino da quinta série vai continuar aqui, o colecionador, o moleque que era nerd quando era moleque, que gosta
gostava de ler quadrinhos, de vez em quando tem vontade de ler quadrinho, lê. Quando lança um filme novo, vai pro cinema, vai com as filhas, vai com a esposa. Quando elas não querem ir, vai sozinho mesmo. E é isso. Essa essência a gente não pode perder nunca. A gente nunca pode perder a nossa criança interior, né? Ainda tem que estar alimentando e deixar ela viva. Eu acho isso interessante e bonito de ver isso. Eu acho muito legal. Eu tenho que ser orgulho para aquele moleque de 10 anos que eu era. Exatamente. Então, óbvio que eu tenho muito a melhorar, como todo mundo tem. Sim. Né? Isso é natural. Mas a gente tem que sempre olhar para frente. Eu acho que a gente tem que ter orgulho do que aconteceu, o que fizemos no passado, mas a gente tem que ter mais sede pelo que vem no presente e o que vai ocorrer ali na frente. E não esperar muito o que vai acontecer lá na frente, porque o que acontece hoje é o presente. O próprio nome já diz, presente. É um presente que é dado para você em estar conversando comigo. É um presente que eu estou tendo em estar conversando com você. Então, a gente tem que aproveitar esse presente que está rolando nesse momento. Para amanhã, a gente conversa sobre o que aconteceu ontem. Porque a maioria das conversas é sobre o quê? É sobre o que a gente vai fazer no futuro ou sobre o que a gente fez no passado. Né? Em negócios, eu nunca revelo o que eu vou fazer no futuro, mas eu revelo o que eu fiz no passado. E tá bom, tá tudo tranquilo. Então, é bom a gente trocar essa ideia, porque o futuro é construído com base no presente que a gente está construindo hoje e no que fizemos e vivemos no passado. E saber entender o passado, né? Pra gente saber qual vai ser o destino, o futuro do futuro. Sem dúvida. A gente precisa estar no presente, mas claro que a gente tem que estar sempre revisitando e entender a história, né, do passado. É isso. Pra saber. É isso mesmo. Não é papo de perrengue, é papo de maluco o nome do programa. Eu acho que realmente, eu acho que esse episódio tá... Vamos abrir essa sessão, esse episódio especial, papo de maluco, papo de caps. Não, a gente vai falar de negócio já. Não, vamos sim, claro. Além disso, eu vi que, como você tocou nesse assunto, né, do Rodrigo de lá, que começou vendendo brigadeiro, além desse, que foi um marco, que foi algo que lhe marcou bastante, teve outra história dessa época? Que você ainda se lembra? Que dá pra... Primeiro, tive um irmão que faleceu muito cedo, né? Pois é, como então, que fez? tive um irmão que faleceu com 19 anos, então... Caraca. A morte... Ele era mais velho que você? Mais velho que eu. Tinha quantos anos? Entre 13 e 14 anos. Nossa, então, já foi um perrengue aí, sim, pô. Perdeu alguém, um brother, literalmente. Literalmente um brother. Eu só chamava ele de bro, então... Pô, normal. Nossa, legal. Literalmente brother. Caraca. Não foi combinado isso, hein? Não tem nada combinado. Não tem nada mesmo, não. Então, essa questão a criança, o adolescente, quando ele perde um irmão, quando ele perde um familiar, um pai ou a mãe, é bom que essa criança saiba conviver com aquele momento. Hoje em dia, a gente pega os nossos filhos e pensa, morre alguém. Por exemplo, tive minha mãe que faleceu tem quase 2 meses, e quando ela faleceu, minhas filhas foram no velório. Tem gente que esconde os filhos do velório. Não, a pessoa tem que enfrentar, tem que saber o que está acontecendo. Você tem que criar anticorpo. Muito anticorpo que eu ganhei foi daquela fase. Porque quando você é criança, você acha que é imortal, né? Te deu casca, né, cara? É isso. Então, naquele momento, a passagem do meu irmão fez com que eu criasse mais força. Eu tive toda uma família que ficou da por onde trás. tu não tinha, né? Sim, tem que tirar eu não tinha ideia de onde vinha. Né? Então, eu tinha uma família por trás que sempre me acolheu. Minha mãe, meu pai, tios e primos. Mas a questão de saber encarar o momento é importante. Então, eu digo sempre que teve um Rodrigo antes e um Rodrigo após o falecimento do Ronaldo, que era o nome do meu irmão. Então, e é importante isso porque até aqui eu era muito mais irresponsável do que eu passei a ser daqui para cá. Porque aqui eu passei a ser filho único. Então, quando você passa a ser filho único, você começa a ter as cobranças da casa em cima de você. Mudou totalmente a tua realidade. Claro. Né? Nossa. E eu era foi um mais 360, novo, literalmente. sem dúvida. Então, quando você é o mais novo, teoricamente, as primeiras responsabilidades são em cima do primogênito, do mais velho, e não do mais novo. E aí, a lupa sai de um lado e vai para o outro. E foi importante nesse momento que realmente, como você disse, eu ganhei casca. Né? Se eu pudesse trazer meu irmão de volta, eu traria facilmente. Facilmente. Eu digo sempre, entre escolher trazer minha mãe, meu pai ou meu irmão de volta, eu traria meu irmão. Aí você vai dizer por quê?
porque teve pouco tempo de vida e era uma pessoa muito melhor do que eu. É mesmo. E isso é importante falar. Sério? É uma pessoa muito melhor do que eu. Te ensinou muitas coisas? Muito no auge da juventude. Era uma época que não tinha celular, né? Nossa. Então tu imagina. Caramba. Era a época, o meu irmão era mulherengo, terrível, Eita, terrível. nossa. Tinha umas 5, 6 namoradas em lugares diferentes. Então era possível por quê? Não tinha Não celular. tinha celular. Hoje em dia, se tivesse uma, o que ele ia ter que fazer? Colocar na rede social, todo mundo ia saber. Agora faz Então, sentido, né? era Porque outra Salomão coisa. teve 1000 mulheres. É isso, não tinha Agora tá celular. explicado. Não tinha celular. E outra coisa, as pessoas não descobriam a questão da sogra, né? Imagina. É, puxa, caraca, pois é, né? Contar 1000 sogras, meu Deus, complicado. dor de cabeça. Mas então, só voltando, a Sim. questão da responsabilidade ela aumentou muito com o falecimento do meu irmão. E aí, a partir daí, eu disse, poxa, agora é hora de estudar um pouquinho mais. Como é que eu era? Eu era aquele adolescente que tirava notas boas, nunca fui o melhor da sala. Depois do falecimento, desculpa te intrometer, a ficha caiu? Caiu, Demorou. claro. Tipo, opa, Caiu. agora... Caiu. Pô, quem é Caiu esse de Rodrigo imediato. que eu tô... Caiu de imediato. Nossa, caramba. Caiu de imediato. Uhum. Ah, Porque demora, em alguns casos, dependendo de cada pessoa, demora pra cair a ficha, né? Sem dúvida. Dependendo, mas ainda bem que... Quando meu irmão faleceu, só para te dar um exemplo, meu irmão faleceu em dezembro, 27 de dezembro, tá? Então, tava de férias. Nossa. Não foi num período de aula, então fiquei 1 mês e pouco. Quando eu voltei para as aulas em fevereiro, meu irmão era muito bem quisto na escola. Todo mundo sabia. Então, a minha entrada na escola naquele dia veio a escola inteira me abraçar. Da diretora que tinha me advertido, Uhum. até minhas antigas professoras. Então, foi algo diferente. Então, me senti muito acolhido naquele momento. Isso é muito importante, Então, eu isso é sou... muito bom. Por isso que eu digo, a minha esposa fala que eu falo muito bem da minha adolescência, porque eu sou muito grato por essa fase. Aquele momento de acolhimento foi essencial para o meu crescimento. E aí, falando a questão mais de responsabilidade, eu nunca fui o melhor aluno da sala. Nunca. Nunca. Mas nunca fui o pior. E a outra questão importante, eu era aquele moleque que sentava para ver a aula, via a aula, e no final tirava nota boa. Não gostava de estudar e minha mãe não entendia. Como é que tu tira essa nota? Mas volto a dizer, não era o melhor. Mas tu era o aluno do fundão? Do fundão. Do fundão. De Nossa. óculos e do fundão. Nossa. Até eu era... Era um CDF moderno, um CDF Mas eu era- popular, né? eu era do fundão no final do ano, no início do ano eu ia lá para trás. Ia para tá. frente. Entendi. Porque o que acontece? Eu primeiro fazia o meu ano, Claro. né? Garantia as notas e Primeiro, depois, segundo trimestre ali. depois era farra. Uhum. Né? E Era lazer. Era lazer. Legal. Mas não é fácil, né? Para um menino Sim, que tinha pô. passado por essa fase. E passando a adolescência e o jiu-jitsu muito presente na minha vida, eu treinava com muita gente. Todos esses campeões de jiu-jitsu conhecidos, eu treinei juntos. O teu irmão também fazia Fazia jiu-jitsu junto? e luta livre. Olha. Então, tu imaginas Caramba, uma época, velho. antigamente, tinha uma guerra entre jiu-jitsu e luta livre. Sim, eu E lembro. era porrada mesmo, feio. Quando eles se encontravam... Que é o no submission, shopping- né? É isso? Sim, Não, quando tinha- É o greco-romano, fala, não, né? O greco... não era luta, não, luta Não? livre mesmo. Ah, tá. Então, o jiu-jitsu e o luta livre, quando se encontravam no shopping, Nossa. era briga mesmo. Mesmo. Era Mas isso- rivalidade, era racha, era... Temos um shopping aqui em Manaus que é o Amazonas Shopping. Sim. Quem viveu a época sabe como é que era. Antes era uma casa de show, né? Antes do antes shopping, eu era lembro. Brilho. Brilho, exatamente. É. Aí abriu o shopping. Quando o pessoal do jiu-jitsu se encontrava com a luta livre, era cadeira voando, era um negócio horroroso. Caramba. Era na época do Raidiv Rebelo, da época do... Eu tô ligado. E aí o que acontece? Quando meu irmão faleceu, Nossa. Aí. o meu irmão treinava os dois esportes, eu treinava só Uhum. jiu-jitsu. Depois eu treinei jiu-jitsu e luta livre também. Certo. Eu era o único que fazia os dois, tá? Uhum. Por causa do tamanho da guerra. E o que aconteceu foi, na missa de 7º dia do meu irmão, Uhum. foi a primeira vez entrou o pessoal do jiu-jitsu, entrou o pessoal da luta livre dentro da igreja. E quando entraram os dois, a gente disse, aqui não, né? E foi a primeira vez que na missa do meu irmão, o pessoal do jiu-jitsu e da luta livre cantaram juntos. É mesmo. Aqui em Manaus começou assim. Hoje, jiu-jitsu e luta livre
Você consegue conversar. Os atletas de jiu-jitsu treinam com os atletas de luta livre treinam com os atletas de jiu-jitsu, então as pessoas são muito mais próximas. Mas, na minha cabeça, boa parte disso começou na missa do meu irmão. E foi muito bonito de ver isso, né? E eu tenho carinho pelos dois esportes. Treinei os dois, treino jiu-jitsu até hoje. E boa parte do meu caráter foi formado no jiu-jitsu. Do jiu-jitsu, né? A arte suave, exatamente. Tem suave. toda uma história, um peso. É arte suave, mas se você tiver força, pode fazer também, que é bom. Força só é bom, só é ruim para quem não tem. Quem tem, é bom fazer. Exatamente. Nem tudo é força também, é mais técnica, né? Muita técnica. Estratégia. Né? Técnica, nossa, tem muita idade. Força. Isometria, sim. tudo um pouco. Foi a tua terapia também, sem né? dúvida. Nossa, te tirou. Até hoje. É mesmo? Até hoje. Nossa, então, quando acredito. eu tô muito estressado, minha mulher fala, vai pro jiu-jitsu. É mesmo? Vai pro jiu-jitsu, vai treinar. E lá vai ser o teu porto seguro, vai ser o teu... Tu vai de um jeito e volta totalmente... Sem dúvida, o estresse fica todo lá. E o melhor do jiu-jitsu não é nem o treino, é resenha após treino. Nossa, ainda tem isso também, é verdade. Então você termina o treino acabado, cansado, e aí fica batendo papo com os amigos, com os colegas. Eu treino jiu-jitsu com um padrinho de casamento. Eu treino jiu-jitsu com amigos da época de escola. Caraca. Gente da minha idade, gente mais nova. Então, a gente troca conversas de gerações diferentes, entendo a necessidade de gerações diferentes. Sim. E Manaus, a gente tem muito isso. Como Manaus é um celeiro do jiu-jitsu, sim, o jiu-jitsu é o único esporte que faz que o milionário olhe para o pedreiro de baixo para cima e o pedreiro olhe para o milionário de cima para baixo. E na hora do tatame, os dois se cumprimentam e vão para a luta, independente se você é o chefe ou não. Então, é muito bacana ver essa troca. Interessante. Então, o jiu-jitsu é uma terapia, o jiu-jitsu é algo que forma caráter, é algo que forma pessoas, é algo que modifica vidas. O esporte transforma, né? Tem muita gente que foi transformada. O José Aldo é um exemplo. Lá na Alvorada, verdade. É uma vida que foi salva pelo esporte. O Marcos Louro foi salvo pelo Jacaré, esporte. né? Jacaré. Tem um grande amigo, advogado, Hamilton Lucena. O Hamilton é atleta de jiu-jitsu, era atleta de alto nível, foi campeão mundial. E ele fala, boa parte da minha vida foi salva pelo jiu-jitsu e principalmente o caráter que ele leva até hoje vem do jiu-jitsu. Porque o jiu-jitsu forma caráter, o jiu-jitsu forja cidadãos de primeira. Show de bola. Já falamos sobre isso, né? O esporte, a luta, a sua infância. E agora, como foi para escolher a advocacia, o direito? Conta aí. Seguinte, chega vestibular e eu disse, tá bom, então, tem um problema. Eu disse, eu não sei o que eu quero da vida. Aquela fase, né? O que eu vou ser quando crescer? O que vai ser minha profissão? Vamos fazer faculdade, né? Sim. Vamos fazer vestibular. Para que a gente faz? Não sei. Então, vamos fazer 3 logo, diferente. Eu fiz direito, fiz medicina e fiz contabilidade. E fiz as faculdades. Passei e fiz as faculdades ao mesmo tempo. 3 faculdades? Aí fiz ao mesmo tempo as 3 e depois decidi ficar só no direito. Caramba. Entendi. Né? Caraca. Contabilidade faltou muito pouco para formar. Medicina não tenho talento. Nenhum. Zero vocação. Zero vocação. Certo. Mas, e aí fiquei no direito. Fui muito feliz no direito. Meu escritório era bem pequeno no início. Começou super pequeno. Eu e mais um grande amigo, que é o Rodrigo Mariano, que hoje é servidor público, foi meu sócio. Legal. E começamos juntos. E aí o Rodrigo, aquela época do perrengue que não entra ninguém no escritório. E aí o escritório começou a ganhar corpo e o Rodrigo fica brincando, dizendo que quando ele saiu do escritório, o dinheiro começou a entrar pela janela. E aí o escritório começou a desenvolver. Só foi ele sair. Mas não era culpa dele. Não sinto. Mas o escritório começou super pequeno. E aí entrou uma amiga minha, que era a Aline. Né? Olha, e aí a Aline, que hoje é advogada, continua advogada. Mas aí você sempre quis atuar no trabalho e ética? Sempre foi que você fez. Legal. E aí ela começou a trabalhar comigo, a gente começou o escritório bombava. Quando eu falo bombar, é fila na entrada do escritório. Era muita gente. Caraca. Muita gente. Onde era o escritório? O primeiro escritório que eu tive foi na rua Franco de Sá, no edifício Amazon Trade Center. E aí, perto do fórum.
trabalhista. Ah. Perdão, perto Enoque do fórum. ali? Não, perto do Enoque Reis. De Adrianópolis, só que, né? Só que eu fazia direito de trabalho, eu era completamente fora da mão. Uhum. E aí o que acontece? Eu comecei a advogar as primeiras causas, por exemplo. Quem me indicou foi uma tia minha, tia Bolão. Eu agradeço ela até hoje. Aí. E aí a tia Bolão me indicou para fazer uma ação contra uma farmácia. Nós ganhamos. Tua primeira causa? Primeira causa. Caraca. E aí ganhei. E aí essa cliente da ação da farmácia tinha um marido que era mecânico. Era mecânico de uma empresa de ônibus. Uhum. E aí ela disse, eu vou levar você para o Dr. Rodrigo. E aí ele veio, fiz o atendimento, fizemos a ação dele e ganhamos. Só que normalmente os processos demoram muito, né? E o que acontece? A empresa, quando foi recorrer, ela teve um erro no recolhimento de custa e o processo não subiu. Traduzindo, falando para cá, tá? Português claro. Sim. O recurso não foi acolhido, ele foi denegado, ele foi negado de plano, por causa do requisito técnico que tinha que ser cumprido, e eles não cumpriram. Então a gente recebeu a ação muito rápido. Tipo, 3 meses já tinha recebido. E aí ele começou, aí o que ele fez? Ele disse para os amigos o seguinte, cara, eu fui num advogado novo, ele fez minha ação e eu recebi muito rápido. Aí advogado que fez a ação e recebeu rápido, a gente vai também. E aí eu peguei toda uma galera de mecânicos. Só que essa era mecânicos de empresas de ônibus. Aí tu pegou esse nicho de mecânica. Não só ou não? de mecânico. Agora sim. é que nem o X da questão. Tá. Era empresa de ônibus. Ah, sim. Então, o que aconteceu? O quê? Eles começaram a levar os motoristas de ônibus, os cobradores de ônibus. Então, eu advogava para todos os motoristas e cobradores de Manaus. Caraca, todos? Todos. Eu andava no meio da rua e dando oi e tal. Por onde eu passava, o motorista batia, buzinava e eu falava com todos eles. E aí, legal. Os donos de empresa de ônibus me adoravam. Nunca foi pessoal, tá, gente? Era trabalho. Não, só claro. avisando. Sim. E aí fazia os processos contra a empresa de ônibus e fazia muito processo. Muito processo. É muito B.O., é muito. Muito processo. Caraca. E aí era muito processo de empresa de Teve muito perrengue? Oh, perrengue da parte deles, trabalhistas. tudo, Nossa, de de tudo. tudo. Deles, da minha, dos clientes. Sim. Então a gente começou a ver muitas coisas e uma realidade que até aquele momento não era minha. E o que aconteceu? Eu comecei a advogar de maneira muito direta. E o meu escritório foi também um dos 5 maiores de Manaus, acredito eu. Legal. Escritório trabalhista. E na área... Antes do Gerbera. Né? Antes de Gerbera. Esquece Gerbera, perfeito. E aí o que acontece? Como a gente fazia esse nicho de empregado, eu comecei a fazer só empregado, empregador, mas empregador fazia de todas as áreas. Sim. Empregado eu fazia empresa de ônibus e banco. Então eu só fazia processo de empresa de ônibus e banco. Então eu fiquei com um nicho muito certinho, muito organizado. Você com a sua sócia? Eu com a minha sócia. A minha sócia engravidou, ela precisou sair do escritório, ela não quis... Ela quis escolher, ela escolheu sair, é minha amiga até hoje, tá? Minha grande amiga. Massa. E aí o que aconteceu foi que quando ela saiu, eu disse, poxa, eu tenho um caixa livre aqui. Então, ao invés de contratar mais uma pessoa, eu vou contratar 3 ou 4, depois 4 ou 5, depois 5 ou 6, 7, 8, 9. O escritório chegou a ter 20 advogados, eu acho. Era muita gente. Sim. E aí o escritório crescendo. E os perrengues aparecendo. Porra, nossa. Primeiro perrengue que apareceu. Eu ia casar. Estou falando de quase 20 anos atrás. Quase 2 décadas, caraca. E aí eu recebia o dinheiro, sempre era uma época diferente. Eu recebia o dinheiro na Justiça do Trabalho, ia com o dinheiro para o escritório e pagava os clientes. Em dinheiro. Vivo, caraca. Sim. Faltava 3 meses pro meu casamento. Fui pro escritório. Quando levei o dinheiro, entro no escritório, entro na minha sala. Quando eu tô bem, vou começar o atendimento, entra um ladrão com a minha secretária com um revólver na cabeça, dizendo, passa o dinheiro, cadê o dinheiro? Eu disse, tá ali, pode pegar. Ele foi lá, pegou o dinheiro. Quando ele estava pegando o dinheiro, passa um advogado do escritório e disse,
Oi, gente, vocês estão aí debaixo da mesa, o que aconteceu? Eu disse, vem pra cá, desgraçada, e quieta. Foi pra debaixo da mesa com a gente, ficou todo mundo debaixo da mesa, o ladrão foi embora e nós fomos assaltados. Só que isso eu tô falando de 3 meses antes do casamento. Na época foi 50 mil reais que ele levou. Que tava naquela mala. Naquela mala. E aí eu tive que pagar os clientes. E naquela época 50 mil era dinheiro. Há 20 anos atrás... É como se fosse o quê? Uns 200 mil hoje? Hoje, uns 300 mil, né? 300 Por aí. mil. Caraca. E aí eu paguei todos os clientes. 2 mil. Aí teve o assalto. Certo. Um dia depois, no outro dia eu paguei todos os clientes. No outro dia? No outro dia. 2 dias depois. Porque o cliente, quando chegou no escritório para reclamar, não tenho culpa do... Quando ele ia falar assalto, eu digo, não, o seu pagamento está aqui. Então a gente teve que desembolsar todinho e pagou todos. Então... É um perrengue legal. Centavo esse, por né? centavo. Centavo por centavo. Aí tirando do próprio bolso. Só que isso faltava 3 meses do casamento, né? Pois é. E aí? Aí eu disse... Como é que casa agora? Não, o casamento estava pago já. Eu paguei já estava pago. Já, paguei com legal. antecedência. Gente, Interessante. tudo na vida a gente tem que programar. Verdade. Eu sempre trabalhei com planejamento, né? Eu Verdade. sempre planejei caixa livre. Eu nunca fiquei, por exemplo, eu tenho a conta de amanhã, eu não tenho dinheiro para pagar a conta de amanhã. Não, tem que ter o dinheiro para pagar as contas do dia a dia. Então, quando teve esse assalto, mais ainda eu organizei. Meu casamento foi um casamento muito simples, muito tranquilo, assim, light para 600 pessoas. Então... Poxa, dá 600 pessoas. 600 foi o casamento. Só, né? Só 600 pessoas. Entendi. A gente casou na Matriz, né? Casamento Lá no centro? Sim, casei na Matriz. E na época não tinha Diamond, não tinha nada, era do Sila. Então pegamos as 2 áreas do Sila na época, foi um belo casamento. Nossa. Né? Viajamos, tiramos nossas férias. Maravilha. Voltamos, e aí, graças a Deus... Ainda bem que a lua de mel não teve perrengue. Ou teve? Não. Mas passei um bom tempo de lua de mel, isso eu posso dizer. Pô, ainda bem. Né? E aí a outra, agora... Tem outro perrengue com outro... De advocacia? Outra. Vou te dar um exemplo. Outro cliente. A gente ganhou várias ações, né? Sim. Ganhamos umas, perdemos outras, o que é natural. Normal, é assim, sim. E aí, o que aconteceu? Um cliente chegou comigo super feliz com o resultado e disse, eu trouxe um presente para o senhor, doutor Rodrigo. Esse presente? Isso eu trouxe um presente. Mas isso antes do seu casamento ou depois? Não, depois. Ah, depois. tá. Trouxe um presente para você. Eu disse, tá bom, pode trazer. Cadê? Vou pegar lá fora. Ele disse, o senhor gosta de pato? Aí ele disse, eu gosto. Não como pato, tá? Mas ele disse, eu gosto de pato. Eu disse, tá bom, trouxe um pato pro senhor. Eu imaginei um pato no tucupi, E né? um prato, pô, assim, Né? um prato, negócio, prato bem elaborado. Aí ele entra na minha sala com um pato. O animal, viu? E a correntinha, que coisa mais linda do pato. Eu olhei para o pato e disse, não é possível. Como é que eu vou justificar isso na minha casa, entrar com pato? E aí não dá. Aí eu agradeci o cliente, ele foi embora e eu fiquei pensando. Eu chamei meu cozinheiro, na época a gente tinha um cozinheiro no escritório, e disse, seu Paulo, leva esse pato para o senhor, pelo amor de Deus. Ele disse, tranquilo, vou levar a cozinha, que é um espetáculo. Levou o pato e vida que segue. E aí comeu o pato. Agora imagina chegar em casa com pato. Não dá. Então, na advocacia você ganha muitos presentes inusitados. Sim. Pato, eu, por exemplo, tartaruga. Eu não como tartaruga. Mas ganhei. Aí ganhei, eu dava para os amigos meus que cuidam de tartaruga. Mas isso é muito comum. Sim. Né? Às vezes eu vou em ações sociais, na casa de pessoas, eu não sou político. E aí as pessoas querem oferecer a comida. E, pô, eu não vou negar. Não, claro. Por questão de educação também. Sim. E aí, puta, já comi cada besteira. Por isso que eu adoeço muito pouco. Sim. Porque a vitamina S aqui, ela tá pronta. Anticorpos, né? Para quem não sabe o que é vitamina S, tá? A vitamina S é a vitamina da sujeira. Então, esse anticorpo já entrou aqui, tá funcionando super bem. Corona pra ti é... Eu tive 5 vezes. Tu teve 5 vezes? 5 vezes. Vamos chegar. Cara, 5 vezes. só isso, né? Tem só outro perrengue aí. Penta, né? Tu tem, eu tenho... Tive 5 vezes. Eu parei de usar óculos, né? Eu fiz a operação de vista. Fiquei bom. Fácil o Covid, eu voltei a usar óculos para leitura. Hoje, para ler, eu uso o óculos. Mas não é fácil, não. Então, na advocacia também teve muito... Esse foi um perrengue.
perrengue de pagamento, empresa que não pagava a gente. E aí, imagina, teve um período de férias que eu viajei e a empresa deixou de pagar o dinheiro que eu estava pensando em gastar. Eu disse, não, já, sempre, como eu te disse, sempre viajei e sempre tive o meu dinheiro guardadinho. Mas eu olhava, pô, mas daqui a 6 meses talvez esse dinheiro não dê porque não vai entrar. Porque estava atrasado. Não tive esse problema porque a gente conseguiu organizar. Mas essa fase é muito comum. Processo, por exemplo, quando tem um negócio chamado sustentação oral. Sustentação oral é quando, em segunda instância, tá? O segunda instância, ou tribunais superiores, TRT, TST, TJ, você tem os desembargadores ficam aqui, ou os ministros, e você, como advogado, vai fazer a sustentação do seu caso. E eu, ainda muito jovem, muito novo, fui fazer uma sustentação oral de um caso, e aí os desembargadores conversando, e eu falando, e eles conversando, e aí eu fiz assim, ó. Aí a presidente do tribunal virou na época para mim e disse, doutor Rodrigo, o senhor terminou a sustentação? Aí eu disse, não, estou esperando vossas excelências pararem de conversar para eu continuar a minha sustentação. Realmente, eles pararam, olharam, prestaram atenção, e o meu processo foi julgado improcedente. Eu perdi o processo. Resultado. Caraca. Aprendi daí o quê? A gente tem que ser humilde. Sim, claro. E tem muita gente, mesmo na advocacia, que nessas horas acha que pro embate é o melhor caminho. Não é. Não é. Você não vai ser ouvido dessa forma. Verdade. Você até pode aparecer numa rede social, você até pode se achar que está tudo certo, mas não está, perdi o processo. Se eu pudesse ter mudado isso, eu tinha mudado. Era um processo que provavelmente eu poderia ganhar. Mas uma atitude de um advogado, talvez orgulhoso à época, fez com que o meu cliente perdesse o processo. Aí eu recorri, revertemos, ganhamos em cima, mas eu poderia ter prejudicado. Então, são coisas que a gente tem que ter muito cuidado. Então, humildade ela tem que estar sempre em primeiro lugar. Sem dúvida. Saber ouvir os outros também. Verdade. E mesmo aquela questão de saber se impor, qual o grande segredo de um casamento duradouro? É que sempre tem alguém que manda e tem alguém que obedece. Eu obedeço. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Ter razão total, sem dúvida. Deixa minha esposa ter razão e vida que segue. Sem dúvida. Com isso, a gente está vivendo tranquilamente em 21 anos de relacionamento, 19 de casado, mais 2 de namoro, então é isso. Então, você tem que ter cuidado na vida profissional, porque senão você pode se perder. Né? Então, a advocacia, a gente trabalha com muito cuidado, com muito dedo. Então, você não pode ir para esse tipo de embate. Eu vejo muitos colegas quererem brigar com o juiz, brigar com o membro do Ministério Público, brigar com outro advogado. Não é bem assim. Não é assim que a banda toca. Você pode discutir dentro do processo, pode falar sobre isso e depois cumprimenta e vida que segue. Você não precisa concordar sempre. Você pode discordar com classe e vida que segue. Sim. Porque quando você discorda com grosseria, a tendência é que você seja prejudicado. Verdade. Então, trabalhe certo. Não tem problema nenhum. Então, quando você organiza e está de bem consigo mesmo, trabalhando com classe, sem problema, você tende a ter resultados melhores. Perfeitamente. Antes de irmos, né, pro Gerbera, teve algum momento marcante durante a advocacia que te fez repensar em desistir da carreira? Ou não? Eu sempre fui um advogado muito feliz, tá? Eu adorava advogar. Apesar de hoje não ter mais tempo para advocacia por causa dos meus afazeres na empresa, mas eu gostava muito. Então, só para dar um exemplo, a gente trabalhou muito em greves. Greves. Parava a cidade. Né? Então, greves de ônibus. E aí era prefeito ligando, era secretário ligando, queriam saber se ia ter greve. Eu disse, não sei, aí é o cliente. Né? E aí ia ter que defender o cliente nas greves. Então, era muito complexo. Nossa. Não era fácil. Então, tu ia conversar com a empresa e conversar com os caras e tu és o advogado. E como advogado, tu tá na postura de defender o seu cliente.
Sim. Então, em virtude disso, eu consegui ter uma visão e ter uma ciência de como se faz uma gestão de crise muito boa. Todos esses ensinamentos da advocacia eu levei para a época da pandemia. Porque na pandemia, enquanto muita gente estava reclamando, pulando, a gente não estava querendo saber de chorar, a gente queria vender lenço. A gente queria resolver o problema. Então, eu comecei a fazer detalhes, muito preocupado com o meu dia, isso já na pandemia, saindo do direito para a pandemia, eu comecei a fazer uns gráficos normais de controle de falecidos, né, e curados. E vendo a taxa e a curva descendo ou aumentando. Legal. E aí eu comecei a fazer isso, e aí vida que segue. E aí eu mandava para alguns amigos do varejo e por aí tá, e estava funcionando tranquilamente bem. Por quê? Porque eu via que as previsões que a gente estava fazendo, elas tinham razão. Quando eu comecei a ver que vários varejistas começaram a usar o que eu fazia lá como uma bússola, e aí a OAB chegou e disse: Rodrigo, tu não quer trabalhar com a gente e conversar com o período, e representar a OAB junto à prefeitura e ao governo para a gente bater um papo sobre pandemia? Eu disse: tranquilo. E aí a gente, no período da pandemia, eu fiz várias reuniões pela OAB com o governo e prefeituras, e a prefeitura de Manaus, perdão, falando sobre a pandemia, sobre a queda, sobre aumento. E eu debatia muito, eu disse: poxa, vocês falam muito em questão de fechar tudo. Mas vocês fecham tudo e a campanha está entrando e os deputados saem abraçando todo mundo nesse período. Era algo que ninguém falava. Mas se era para afastar, por que vocês estão se aproximando? Aí a resposta era assim: ninguém falava nada, né? Porque era verdade. Sim. Mas pandemia foi uma época muito complicada para a gente. Muito complicada. Então, a gente teve que se desenhar. Início da pandemia, todo mundo achou que ia quebrar. E eu, inclusive. Mas eu achei que ia quebrar por um dia. Um dia. Primeiro dia, quando fecharam as lojas, se lascou-se. Fechou tudo. E agora? Aí eu sentei, conversei com a equipe, mandei toda a equipe para casa. Todo mundo foi embora. Ficou eu e meu antigo diretor trabalhando juntos. E aí ficou eu, ele e o financeiro. Na empresa. Na empresa. E todo mundo nas suas casas. Sim. Vamos fazer as estratégias. Aí a gente começou a fazer, depois veio mais uma pessoa para trabalhar com a gente, que foi uma supervisora que começou a trazer a ideia da venda online. Só que o que acontece é que antes da pandemia a gente já trabalhava em vários canais de venda diferentes, em vários formatos de venda diferentes. Né? A gente já estava começando o WhatsApp, a gente já fazia umas vendas, e aí quando veio a pandemia... Omnichannel, né? O Omnichannel para os outros eu já fazia aqui. Sim, antes de tudo. De acontecer a pandemia. Só que eu fazia no antigo formato de venda direta. E a gente começou a fazer em loja. O clássico, né? Sim. E aí fizemos em loja e, cara, foi um resultado muito legal. Por quê? Porque as minhas contas eu renegociei com todo mundo. Sim. Né? Então, renegociei, aluguel abaixou e tudo direitinho. Isso que é importante também você ter um bom relacionamento, né? Com todo mundo. Imagina se eu fosse um cara que tivesse brigado, uma pessoa soberba, que briga com todo mundo. Não, eu tive um bom relacionamento e disse: cara, agora é hora da gente dar as mãos, vamos fazer isso e organizamos. Se unir, né? Então, organizamos redução de custo. Aí saiu aquela legislação também não de redução de salário, mas que o governo pagava parte do salário e você pagava outra. Então, fizemos tudo isso, tudo bonitinho, tudo organizado. Legal. Só que a nossa venda estourou. Foi? No primeiro mês, a pandemia parou, óbvio. Os primeiros 15 dias, eu vi 0 de venda. Cheguei a ver. Desacelerou, né? Não, zero. Zerou no caso. 2, 3 primeiros dias, venda zero. Caixa, nada. Não, caixa tinha, dinheiro, né? Tá, mas venda. a venda zero. Então, a entrada, né, no caso. Cadê? E aí, quando a gente negociou o quê? As contas, postergamos algumas, arrumamos outras. Sim. E aí a gente veio conversar sobre essa organização das entradas. Agora a gente tem que vender. E aí começamos a fazer as vendas. Só que no mês subsequente da pandemia, que foi, se não me engano, foi abril, a gente já vendia 80% do que a gente tinha vendido no ano anterior, no mesmo mês.
Caramba. Com um custo de 20% do custo que eu tinha no ano No passado. ano passado, Então a sim. gente fez isso de caixa, o caixa aumentou. Caramba. No outro mês a gente ainda estava com as contas reduzidas e a venda aí empatou. O mesmo número do ano passado de venda, a gente teve o mesmo número. E o custo lá embaixo, ou seja, a margem aumentou. Sim. Então o caixa começou a engordar. E aí quando voltou da pandemia, que todo mundo voltou a 50 km por hora, a gente estava a 200. Caraca. A gente já estava pronto. Aí os crescimentos que ocorriam anualmente... Aumentou muito o CAC, né? Muito mais. Nossa. Não, o CAC não. Ah, não. Não, o custo de aquisição Do- para os outros. Porque Mas- a gente já tinha isso no nosso core business. Então, o negócio começou a acelerar muito e a venda disparou. E disparou mesmo. Então, de lá para cá, a gente não deixou de crescer menos de 2 dígitos por ano e sempre acima de 20%. Sempre assim, caramba. Entendeu? Lucro. Teve ano que a gente cresceu 30, 28, 40. Então, de lá para cá, o grupo deu essa esticada, porque a gente começou a... Nós aprendemos como é que se trabalha um ecossistema e começamos a desenvolver mais o GG, como a gente chama, que é o Grupo Gerbera. Legal, legal. Mas voltando de novo, né, qual foi o momento que você sentiu um chamado, vamos dizer assim, né, de migrar do mundo jurídico para o mundo dos negócios? Vamos lá. Eu tive a oportunidade, né? Eu tinha um vizinho que tinha 2 operações, uma loja e um quiosque do Boticário, e aí ele passou por uma separação e aí disse pra gente, perguntou se a gente tinha interesse em entrar no negócio, porque ele ia separar, e a esposa que era proprietária, e aí ela não queria continuar. E eu disse, tenho. Eu não sei se eu tenho dinheiro. E aí foi quando eu fui conversar com meu pai e disse, pai, é o seguinte, eu tenho aqui 75% desse dinheiro, né, para pagar. E ele virou e disse, tá bom. E eu quero entrar nesse negócio. Ele disse, o senhor vai me emprestar o dinheiro, ou o senhor me empresta o dinheiro, ou eu vou fazer um empréstimo. E ele virou e disse, não, eu vou virar teu sócio. Virou meu sócio. E aí eu comecei do plano A, esse era o meu plano B. A gente começou a empreender, o meu pai era diretor executivo do Grupo Simões, né, diretor financeiro do Grupo Simões. Legal. E eu advogado. Então o que acontece? A gente não tinha retirada. O dinheiro que entrava no Grupo Gerbera, a gente reinvestia. E aí saímos de 2 para 3, 3 para 4, 4 para 5, 5 para 6. E o negócio ia crescendo naturalmente. Por quê? Porque eu não precisava tirar o dinheiro de lá para pagar as minhas contas, porque eu já vivia muito bem como advogado. Entendi. E o meu pai vivia muito bem também por causa do salário dele. E aí compramos um posto de gasolina, depois compramos um outro posto, mesmo isso com o grupo Gerbera já surgindo. E como surgiu esse nome, né? Da onde O nome veio de uma esse? flor. O nome de uma flor, Gerbera. Flor, Gerbera. Foi mesmo? É. Que legal. Aí o grupo começou a crescer e aí chegou um dia, né, que o meu pai, a gente já tinha 7 operações de loja e uma venda direta. Em janeiro, né, de 2015, o meu pai dormiu e não acordou. Então ele dormiu e não acordou. E o que acontece? Eu era o sócio. Eu faturava naquela época menos do que eu ganhava como advogado. E eu tive que decidir se eu ia migrar da carreira jurídica para a empresa. Então, como advogado, eu ganhava muito bem. E eu disse, eu vou migrar. Não só porque eu via um crescimento do negócio, mas porque eu sempre me identifiquei muito com essa área de varejo. E aí escolhi sair da advocacia para ir para o escritório, para ir para a empresa, perdão, para ficar no Grupo Gerbera como presidente. E nessa transição não foi tão simples, não foi da noite para o dia. Eu fiquei 2 anos fazendo os dois ao mesmo tempo. Então você teve aquele momento que tem até o livro do Flávio Augusto, que é o ponto de inflexão, né? Sim. Aquela virada. O momento de all-in. Do all-in, O exatamente. momento de all-in foi essa mudança. Né? Então, esse momento que eu mudei, escolhi ir para a advocacia, e aí tive os 2 anos para desmamar, para sair da advocacia e ficar
Full time, né? Foi difícil Tocar. para caramba. Até porque eu não estava acostumado. Muitos perrengues. Não só isso, um monte. Até porque eu não estava acostumado a me pagar. Ah, sim, Pelo verdade. Grupo Gerber. É mesmo. Tu é funcionário também, né? Então, Claro. eu tinha que ter meu Tem Prolabore. um Prolabore, Porque total. todo o dinheiro do Grupo Gerber eu reinvestia no próprio grupo. Então, as pessoas falam, pô, Rodrigo, e tu começou a receber do Gerber há quando? Não faz muito tempo. Tá? Uhum. O grupo já estava muito forte, muito forte. Consolidado, Só que né? meu Já CPF já era forte por causa da carreira jurídica. Sim, entendi. E aí fiquei recebendo ainda o meu Prolabore, fiquei um tempo fazendo os dois, advogando e no grupo, até o momento que eu disse, não, agora já não dá mais. E o grupo começou a crescer muito, muito. E aí quando veio a pandemia, foi mais essa segunda fase que eu disse, realmente, agora não dá mais em 100%. Eu já sou mais empresário que advogado. Né? Então, hoje, eu digo que eu continuo advogado, vou morrer advogado, meu AB está pago em dia, inclusive. A anuidade, não é a mensalidade, já está paga. E aí a questão é, vou morrer advogado, mas não estou mais Exercendo no dia a dia. Mas estou estudando, eu continuo estudando direito do trabalho, até porque isso facilita muito a minha tomada de decisões na empresa. total, Tá? sem dúvida. Então, o RH vem conversar comigo, o pessoal de Gente e Cultura, sobre alguma dúvida jurídica. E, às vezes, antes de ir no jurídico, eles conversam comigo. E aí eu digo, não, isso aqui não pode. Ou o comercial traz uma ideia maluca, que é normal, tem que trazer. Sim, O comercial ou o marketing, eu digo, isso aqui não dá, porque vai dar um problema jurídico assim, assim, assado. legal. Então, às vezes, nem precisa chegar no jurídico. É bom que ele já tem esse respaldo. Tu já tem esse Sim, respaldo para não sim. ter problema. Facilita muito. a minha tomada de decisão. Verdade. Né? Então, esse lado jurídico me deu uma visão, como diziam os grandes Thundercats, Caraca. aquela visão além do alcance. Sim, caraca. Que só a Agora... espada justiceira dá. Incrível, né? Porque falando de espada justiceira, né? A imagem do direito é uma balança, né? Cega. Sim. Muito legal. Sim, Verdade. Cega igual eu digo que eu tenho meu lado nerd. Sim. Né? E quando eu digo que eu tenho um lado nerd é porque eu tenho mais de 1000 bonecos em casa. Ah, tu tem... Ou que está indo agora para o meu escritório, para minha sala. É então mesmo? tem um lado forte disso. Que né? legal. Então, eu sou cinéfilo. Amo Amo cinema. Então, que legal. se quiser conversar sobre cinema, tem um monte de coisa. Poxa, mas que maravilha. E aí, mas só um detalhe, tá em uma situação legal de contar. Conta. Não é bem perrengue, mas é bacana. Foi algo inusitado, exótico? Bem exótico. Eu comecei a ver a série do Raul Seixas, que aliás eu indico. Tá no Globoplay. Excelente. Sou fã do Raulzito. Fã mesmo. Toca Raul. Toca Raul. Mas onde é que eu quero chegar Não, com sim, isso? claro. Aí tu vai dizer, que esse papo vai falar de Raul Seixas? Formei na faculdade, né? Então, terminei a faculdade. Na época não existia preparatório para cursinho preparatório em Manaus. Sim. Não tinha. Então, para gente ter ideia como é que era quando eu formei. Sim. Né? Revelando a idade aqui. Revelando a idade, ó. E aí, eu cheguei com meu pai, a prova do AB ia ser em maio, junho. Disse, pai, eu podia ir para São Paulo fazer esse curso do Damásio, que foi o curso que eu fui fazer em São Paulo. Um preparatório para o AB. Ele virou e disse, vai, meu filho, pode ir. Eu pago, fica tranquilo. Esse período dá para eu segurar as pontas. Tem dinheiro, dá para fazer. Não dá para ver. Mas me via bem. E disse, vai, vamos lá fazer. E aí eu morei num bairro que é Liberdade. Nossa, sim, Japão e tal. Né? Na rua Galvão Bueno. Olha o nome, Galvão Bueno. E eu ficava num flat lá. Sim. Né? Vamos dizer que a preço de hoje, eu gasto... A preço de hoje não. Vou dar um número qualquer. Eu pagava mais ou menos R$1.000 na mensalidade do flat. Não é bem esse valor. Esse é um número... Só tá estipulando aí, não... Um número teste. E aí os meus amigos ficavam na Frei Caneca num prédio chamado Aliança. Né? Aí tu ia de metrô ou ia de ônibus? Pegava... Para encontrar com meus amigos de metrô. Eu gastava 20 minutinhos de metrô. Rápido, sim.
E aí eu queria, disse, porra, tava em São Paulo sozinho, queria ficar com meus amigos, tinha meus amigos homens, amigos mulheres. Claro. E disse, pô, tenho uma vontade de ficar lá com eles. Pai, é o seguinte, deixa eu lá ver. Ele disse, vai, dependendo, se a conta fechar, vai lá ver. E aí eu fui na Aliança e disseram, tá bom então. Olha, você paga quanto? Eu dizia, eu pago R$1.000 lá. Não, mas aqui o aluguel é 800. Eu digo, opa, 200. Deixa eu fazer a conta aqui do metrô. Opa, dá menos que 1.000 na época, tá? Não, sim. Aí... Só que é o seguinte, tem esse aqui que custa 800, mas tem um quarto específico que custa 500. 500? Esse aqui custa 500 porque as pessoas não querem alugar. Eu disse, como assim? É porque esse aqui é o apartamento 301. E apartamento 301? Ele disse, esse aqui, você não conhece o apartamento 301? Eu disse, nunca ouvi falar. Sou de Manaus, meu irmão, não sou de São Paulo. Isso é o apartamento 301, um apartamento que morou o Raul Seixas. E as pessoas dizem que na madrugada o Raul Seixas aparece aqui. Eu disse, então, pode fechar, é nesse apartamento que eu vou ficar. Na pior das hipóteses, se ele aparecer comigo, eu vou cantar Maluco Beleza. E vamos junto. Resultado, ele nunca apareceu, nunca cantou pra mim. Mas eu paguei mais barato no apartamento. E você foi uma metamorfose ambulante, né? Literalmente. Eu fui mudando de carreira no meio do caminho. Que maravilha, cara. Que maravilha. Tem muita história, tem muito perrengue também. Sim. Vamos, antes de irmos pro finalmente fecharmos aqui a conclusão, vamos falar, pegou 5 vezes Covid? 5 vezes? Tu quer falar de Covid ou quer falar de assalto? O perrengue. Não. Tem assalto. Tem assalto, então melhor assalto também mais. Pô, se tu acha que Covid é perrengue, tu não sabe o que é assalto. É mesmo. Olha, a gente tem muito protocolo na empresa. Protocolo de tudo, tá? E protocolo de assalto também. Por que protocolo de assalto? A gente já teve... por experiências, né? Porque, para ter um protocolo... Aonde tem placa, tem história. Tem história, exatamente. Clássico. Isso é um fato. Fato. Então, o que acontece é... A gente teve 1, 2, 3, 4... Quando chegou no 10º assalto, aí tu vai falar, opa, caramba. 10º? Pois é, o seguro... Todas as nossas lojas têm seguro. E a gente sempre mandava. Aí a gente disse, tem que ter protocolo de assalto. Tem que ter protocolo de assalto. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, foi uma sequência de assalto muito grande, e haja comunicar o seguro. E a imprensa liga, né, para pegar, a sua loja foi assaltada? Foi. Você quer falar? Não. Quer falar? Não. Eu nunca falei. Aí começam a pegar, e aí começaram a prender os ladrões. Agora, o legal são as divulgações, né? Divulgações. A divulgação. A divulgação da imprensa, que é uma graça, que é trio dos bandidos cheirosos é preso. Aí, por que bandido cheiroso? Roubou perfume, então tá preso. Então, o que acontece? A gente tivemos muitos assaltos. Hoje, a gente tem câmera em absolutamente tudo. Tem segurança acompanhando em absolutamente tudo. Por quê? Porque a vida do empreendedor é muito complexa. Por esses dias teve uma fábrica aqui em Manaus que pegou incêndio. Sofreu incêndio, foi um negócio horrível. Eu passei a semana visualizando o fogo de qualquer lugar de Manaus, a gente via o fogo não, a fumaça, sim. Do incêndio. E eu digo que se a nossa empresa fosse uma empresa só, provavelmente a gente ia estar nesse lugar. Então, é só me solidarizar com as famílias, com o empresário que está lá também, porque são muitas vidas que vão ser impactadas de maneira negativa por causa do negócio que vai fechar. Então, nós, como temos várias unidades separadas, né? Então, isso facilita um pouco esse controle de caixa. Nesse caso dessa empresa, infelizmente, não vai ter. Então, às vezes a gente pensa que o empresário às vezes é o vilão do dia a dia, e ele não é. Né? Ele passa por muitos perrengues. Perrengue para pagar a conta. Olha esse perrengue maior. Imagina, tu tá na tua casa e a tua casa pega fogo. É isso. A casa do empresário é a sua casa na pessoa física, mas a casa da empresa é a empresa. É a sede da empresa. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então, incêndio, alagação, já tive de tudo um pouco. Né? Já tive. Compensa. Alagou a compensa, entrou água onde? Dentro da loja.
Tefé, teve um incêndio numa venda direta em Tefé no Dia dos Namorados. Toca no telefone, eu atendo e digo, é isso aí. Será que o amor estava no ar mesmo? Vamos limpar e vida que segue. Então, Sim. cara, perrengue vai ter todo dia na vida do empresário. Nós somos testados todo dia. O que a gente não pode fazer? Sentar e chorar. O empresário não tem esse direito, não. O empresário tem que agir, tem que se movimentar e não jogar a poeira para debaixo do tapete. Volto a dizer. Perrengue é uma palavra que só faz você crescer. Eu tiro a palavra perrengue e coloco desafio. São os desafios que são colocados no nosso dia a dia. Então, tem duas formas de você passar por uma dificuldade. Uma é ficar chorando e a outra é vendendo lenço. Eu prefiro vender lenço. Sem dúvida. Sempre vou preferir vender lenço. Isso significa que eu não vou chorar? Não. Eu vou chorar vendendo lenço. E talvez eu mesmo compre algum desses lenços que eu esteja vendendo. Então, E também, às vezes, até vendendo lenço, às vezes é lá onde o filho chora e a mãe não vê. é isso aí, sem dúvida. Antes de ir pro bate-bola, vamos falar sobre expansão e impacto. Na introdução falamos sobre o GPTW, né, que é o Great Place. O que significa? Melhores empresas para se trabalhar. Explica sobre isso e o que isso significa para você ser reconhecido por eles. Vamos lá. Primeiramente, quando entramos no GPTW, nós trabalhamos com a Fundação Dom Cabral, já tem acho que 8 anos. Tá? A Fundação Dom Cabral é a melhor escola, não é a maior, é a melhor escola da América Latina de negócios. Né? Então, isso não é só para mim, é para mim e para os meus dirigentes que estão conosco. E o nosso orientador técnico chegou e disse o seguinte: Rodrigo, vocês têm um clima muito legal aqui, vamos escrever vocês no GPTW? Eu disse, vamos, mas o que é o GPTW? Sim. Ele disse, é onde ficam as melhores empresas para se trabalhar. Eu disse, mas tem que preparar alguma coisa? Ele disse, normalmente as empresas se preparam para isso. Mas faz a primeira, porque é uma pesquisa de clima, inicialmente. De clima. E dentro da pesquisa de clima você vai ver o que está dando certo e o que não dá. E você pode ser certificado. Nós fizemos, e para nossa sorte, nós fomos certificados de cara. De primeira. De primeira. Caramba. Pau. Aí eu digo, opa, Estamos no caminho certo. estamos no caminho certo. É perfeita a empresa? Não. Porque vem as falhas e vem os acertos. Sem dúvida. Aí tem a mensuração de pesos e medidas, você vai ver o que deu certo e o que deu errado, e aí vai trabalhando em cima disso e vai melhorando nos anos subsequentes. Sim. E aí foi pro ano 2, fizemos de novo e pau de novo. E aí o que aconteceu? Que para nossa surpresa, a cada ano a gente vem renovando o GPTW. Né? Então eu digo que se alcançar é difícil, e é difícil, não é fácil. Se manter ali é muito mais difícil ainda. Então, passamos por essa fase do GPTW, continuamos no GPTW, e isso é um orgulho. Então, eu tenho que agradecer sempre aos meus colaboradores, que dia a dia estão lá dando sangue pela empresa no dia a dia, e também aos gestores que fazem da empresa o melhor lugar para se trabalhar, né? Porque são vocês que fazem o nosso grupo evoluir sempre. É isso, o GPTW, cara, o problema é que tem muita gente que quer fazer o GPTW só pela certificação. E não é só certificação, ele é muito maior do que isso. Verdade. Tem toda uma pesquisa por trás que você vai ver qual setor que está feliz, qual setor que não está, por que ele está feliz. Será que está tendo favoritismo no setor? Será que tem um setor que está com um problema? Será que tem algum gestor que está fazendo alguma besteira? Será que tem alguém no setor que não seja o gestor que esteja fazendo besteira? Então tem toda essa análise. Verdade. Então tem todos esses dados que o GPTW dá. E detalhe importante, tá? Essa pesquisa não vaza, não passa para outro, o dono não sabe de onde veio, então vai para o GPTW sigiloso, e te devolve num sigilo completo para saber como é que você vai melhorar o seu dia a dia. Então, por mais que você não seja certificado, faça o GPTW, porque isso mostra se você está acertando, se está errando, o que está acertando e o que está errando. É feedback, né? É um baita no feedback. É um feedback profissional, que você está ouvindo diretamente de quem está trabalhando do seu lado. Até porque é o seguinte, o colaborador que está lá no dia a dia, ele dificilmente vai falar diretamente para o patrão o que está gostando ou não. Mas ele vai falar para o outro. A Rádio Peão funciona para isso.
Sim. Essa é a rádio de melhor sintonia que tem. Se você acha que as ondas da internet estão rodando de maneira positiva, é porque você não viu a rádio peão funcionar. A rádio peão, ela funciona e o dono da empresa tem que sintonizar essa rádio peão. Porque ele tem que saber o que está acontecendo no dia a dia da empresa dele. Sem dúvida. Eu digo sempre, por mais que ele seja um cara mais estratégico, ele às vezes tem que descer no tático e conversar com a galera do operacional para saber o que acontece no dia a dia. Sem dúvida. Porque senão ele vai estar delegando, ele vai estar delargando o processo da empresa. Boa, isso é verdade. Né? Então são coisas diferentes. Realmente, uma coisa que eu aprendi é que o empresário ele não pode largar, sair do operacional, né? Ele sempre tá monitorando, de olho, saber como é que funciona o operacional. É porque eu digo sempre que é o seguinte, são ondas. Né? Aqui tem uma onda do operacional. Tá? Você está aqui todo dia no operacional. Quando você sai do tático para o operacional, você desce e sobe essa onda. Você faz isso aqui, ó. Sobe no tático e desce no operacional. Sobe no tático e desce no operacional. Você consegue começar a ver um pouquinho a operação de um nível um pouco mais alto. Quando você vai para o estratégico, você sai do operacional, sai do tático, olha por cima o tático, desce, conversa com a galera do tático, desce no operacional e faz essa volta. Demora um pouquinho mais, mas você está rodando. Então, aí eu falo, Rodrigo, me dá um exemplo de uma pessoa que é estratégica ou mesmo inspiracional que olha o operacional e está lá todo dia. Dou um exemplo do Luciano Hang, da Van. Ele está lá em cima, mas quantas publicidades do velho da Van você já viu? Várias. Aquilo ali é ele descendo no operacional. Verdade. Ele está mostrando a cara dele no trabalho. Então, e no dia a dia, ele conversa com o time aqui, ó, que está aqui no operacional para trazer. Então, você não precisa sair 100% do operacional. Rodrigo, mas vamos dizer, eu não tenho mais condição física, eu sou um dono de empresa com 80 anos e quero passar esse dever para o meu filho. Você pode ir para o inspiracional. Um inspiracional. A sua história começa a ser contada por outras pessoas. E aí você começa a mudar a sua função. A minha mãe, quando viva, eu dizia, mãe, faça igual a Rainha Elizabeth, dá um pulinho na loja, dê um beijo, dê um abraço em todo mundo, converse. E aí depois... Chá da tarde, né? Dou tudo, e depois vem me contar as fofocas de lá. Então ela sintonizava bem a rádio peão dela e me trazia os feedbacks. Que legal, então, cara. Essa é uma diferença. Eu falo, inclusive, isso no livro. Né? Vamos já chegar nesse... Eu falo isso no livro porque esse é um livro que eu fiz... Como surgiu esse livro para escrever? Foi bem engraçado, tá? Eu sempre... Advogado sempre escreve, né? Sim. Então, eu sempre gostei de escrever muito de processo. Muita gente pergunta, Rodrigo está contando a história do Boticário? Eu disse, de jeito nenhum. Nem posso. É mesmo. Não posso. É óbvio, uma franquia. Franquia, é verdade. Quem pode não tem nada a ver, são né? os donos do Boticário. Sim. Eu posso falar de gestão, que é o que eu falo no livro. Eu falo da história do Gerbera um pouco, mas eu falo mesmo sobre gestão. E aí... Então é um livro técnico. É um livro técnico. Legal. É um manualzinho que serve para pequenos, médios e grandes empresários. É um manual que serve, que vem de uma pessoa que está no dia a dia do varejo e que sabe trabalhar com uma empresa que dura por muito tempo. O grupo está fazendo agora, no dia 13 de agosto, 22 anos. E é um grupo no Amazonas. Trabalhar em 46 municípios no Amazonas, com essa logística que nós temos, não é fácil. Não mesmo. Então, eu trago um pouquinho de uma situação que funciona numa empresa, nessa logística, que eu digo que é a pior logística do mundo, né? E que dá certo. Olha para as diversidades e transforma isso em pontos fortes. Então, se o negócio, as dicas que eu dou aqui funcionam aqui, vai funcionar em qualquer lugar. E a minha surpresa é que vários empresários têm visto o livro, têm lido e dito, cara, realmente isso funciona aqui. E porque é um livro que não é feito de um consultor. Sim. É um livro que não é feito por ChatGPT. É um livro que é feito por alguém que está no dia a dia. Empírico, né? De forma operação. empírica. Sim. Está no dia a dia da operação, está vendo. Eu sou muito mais estratégico, tá? Não vou dizer que eu estou todo dia dentro da loja, que é mentira, né? Mas eu estou olhando tudo e eu saio para visita. Ontem, por exemplo, eu fiz campo de loja.
Estava olhando as lojas para ver se está tudo no padrão e vida que segue. Legal. Eu sempre converso com o pessoal do marketing para ver se a entrega está sendo feita da maneira correta. Eu sempre converso com o financeiro para ver se está tudo ok. Eu vejo a DRE, o balanço, essas coisas que é o dia a dia do empresário. Flutua nesses âmbitos, Absolutamente tudo. Entendi. E aí, no livro, eu falo essas experiências, trago, por isso que o nome é Arquitetura do Varejo do Futuro, que é uma arquitetura que funciona para uma empresa que quer chegar lá na frente. E aí, quando eu digo, mas a arquitetura do varejo do futuro, será que isso funciona para mim hoje? Gente, lembra que eu falei no início? Eu disse que hoje é um presente. E a gente tem que tratar hoje como um presente mesmo que é dado para a gente viver. Então, a gente tem que viver hoje com essas dicas ou com outras dicas, porque tem outros livros vindo aí para frente. Olha, um spoilerzinho aí, ó. Isso eu não escondo. Legal. Já tem mais 2 escritos. Já? Já tem mais 2 escritos. Mais um agora vai ser publicado. Temos mais 2 escritos. Entendi. Esse tá bem, já é best-seller Brasil. Sim. Então isso é muito legal. Mas o mais importante não é a questão do livro, é porque compartilhar é muito importante. Quando eu estou compartilhando, eu estou aprendendo junto. Eu vou mais longe. É importante para o Amazonas também, tá? Temos pouquíssimos autores amazonenses de negócio. Isso é verdade. E autores amazonenses que fizeram a sua impressão fora de Manaus, com renome nacional, não temos nenhum. Infelizmente. Então é bom que a gente comece a escrever, comece a trazer, comece a falar e comece a mostrar que a nossa cidade também tem gente boa. Aqui na nossa cidade tem gente boa. Tem, pra caramba. Muito. E como, né? Como tem bastante... É um celeiro, com uma certa forma, como aqui do jiu-jitsu. Sim. Não tenho nem dúvida que Manaus também vai ser um grande exponencial de empresários, empreendedores que vão ser grandes players nível Brasil e fora do Brasil. É isso. Isso é, como costumo dizer, é só um começo ainda falta muito mato para... Mas a gente vai capinar. Não, exatamente, verdade. Vamos capinar. Com toda certeza. Bom, antes de finalizarmos, né, de concluir... se não tivesse mais um compromisso daqui a pouco... Sim, poxa, ia ficar horas aqui. Então, quero estender, quero fazer um outro convite. Bora fazer uma segunda participação? Marca outra resenha. Um dos meus projetos também, Rodrigo, também chamar pessoas que já participaram da entrevista a ser meu co-host, apresentar junto comigo com outro entrevistado. Tudo é questão de agenda. Exatamente, também. Já fica aqui o meu convite. Tá bom. E aí, antes de encerrarmos, você dá uma palavra, uma mensagem, né, para nossa audiência, vai ser um bate-bola, jogo rápido. Beleza. Eu vou falar uma palavra e você responde de bate pronto. E tal. Uma cor favorita? Preto. Preto. Um time de futebol? Só tem um, Flamengo. Perfeito. Uma cor favorita é preto, né? Já falou. E um boi de Parintins? Preto também. É preto. Boi só tem um, caprichoso. O outro é uma vaca branca. Um filme? Forrest Gump. Uma série? Raul Seixas, é a nova série do Raul Seixas, que, nossa, hoje tá valendo. Mas se eu for olhar para uma série antiga, Friends. Legal. Friends. Legal. Eu pensei que ia falar Suits, ó. Suits também. Suits porque eu fazia muita gente já falou aqui Suits, sabia? Muita coisa que o Harvey Specter fazia no dia a dia. Sério? Quando fala Quem me conhece na advocacia daquela época vê a série e me liga sempre. Muita coisa. Mas Suits é bom. De direito, Suits, comédia, Friends, brasileira, a série do Raul Seixas é sensacional. La Casa de Papel também é bacana. Um livro que você indicaria, eu daria de presente. Arquitetura do Varejo do Futuro. Marqueteiro mesmo, né? E se não for o meu, se você tiver um filho, dê Meu Pé de Laranja Lima para ele ler. Que é um livro maravilhoso para criança, com um monte de palavrão. Porque não pense que seu filho não sabe palavrão, não. Ele vai lhe ensinar todos os palavrões. Isso é verdade. Então, Meu Pé de Laranja Lima é um livro antigo, mas que funciona. E para quem quiser estudar um pouco de filosofia, é o Mundo de Sofia. Uma loja que marcou a sua trajetória? Das minhas? Isso. A venda direta do São José. São José. Um mentor ou inspiração na sua vida? Meu pai. Seu pai? Meu pai, Nonato Lemos, sem dúvida nenhuma. Quando você ouve a palavra sucesso, que vem a primeira pessoa que vem na sua cabeça?
Miguel Kriegs, né, fundador do Boticário. O que é sucesso para você? Sucesso é você ter tempo para a família, dinheiro sem precisar olhar o prato da comida que você está pagando no restaurante e crédito para poder fazer o que você quiser. Poder viajar de primeira classe, poder escolher o lugar sem ter que olhar quanto é que custam as coisas. E no restaurante não olhar o lado É porque quando você direito. Tá no início, graças a Deus já passei por essa fase, mas eu lembro do início do namoro com minha esposa, quando a gente ia no restaurante, a primeira coisa que eu olhava não era o que eu queria, era o que eu podia pagar, né? Então, quando você muda o lado, você não olha mais quanto você pode pagar, e sim o que você quer comer, é quando você está tendo sucesso. E ter saúde, né? Eu digo que é saúde, trabalho e família. Quando você consegue unir essas três coisas, isso aí é sucesso na veia. Você lembra de algum perrengue que hoje virou piada? Ou quase todos? Tem um monte. Tem um monte. Um que se Tem um revela. monte que eu não posso falar. Mas nos bastidores ele falou aqui. Eu não posso falar. Um monte que eu não posso falar. Na verdade, os que viraram piada, eu não posso falar que eu tenho um humor um pouco ácido. Então, Gosto disso. É bem ácido, bem politicamente incorreto. Não no nível Léo Lins, mas sim. politicamente incorreto. Sim, sim. Uma frase que você repete para si mesmo nos momentos difíceis. É legal fazer o impossível. É legal. O Walt Disney falava, eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. É menor. É legal fazer o impossível. Massa. Perfeito. Agora, olha para sua câmera e fala para os Rodrigos Volgans da vida que estão começando a empreender, que estão, seja entrando na advocacia. Os Rodrigos de lá do teu passado, que estão ainda, que não sabem ainda qual caminho seguir, qual profissão escolher, fazer. E passa uma mensagem para eles, né? Que estão agora passando. Se você for advogado, principalmente o advogado novo, falando como advogado o novel advogado, acredite em você, o direito é uma das carreiras mais bonitas que tem, onde inicialmente você sofre muito, mas com o tempo você consegue ter um retorno financeiro bom e consegue sustentar a sua família e se sustentar. Acredite e escolha o nicho correto. Foque no nicho para evoluir. E se você é advogado, essa agora é para quem quer empreender, não só sonhe, mas principalmente execute. Sonhar e não executar é nada. Não adianta você ser só um sonhador. Seja um executor com planejamento na mão. Não pense que é difícil fazer. Vai lá e faz. Primeiro a gente faz, depois arruma. Isso é o que está escrito de maneira inversa na nossa bandeira. Lá está escrito ordem e progresso. A gente tem que entender como progresso e ordem. Primeiro a gente progride e depois a gente vem arrumando. Nada é perfeito, nada vai chegar de maneira simples, nada vai chegar de maneira fácil. Vai ser difícil, mas é possível e você vai conseguir se correr atrás. Honre seu pai, sua mãe, seus filhos e não passe vergonha aí. Show de bola. Agora aquele momento de Vadeu Seja Bar. Pessoal, fala aí suas redes sociais, pessoal que não te conhece, onde te achar. Quem não me conhece pode me seguir no Instagram, Rodrigo Volgan. Tô voltando pro LinkedIn, que eu sou meio ruim de LinkedIn, tá? Meu Facebook eu pouco ouço. Primeiro, eu sou da época dos 5.000 que ficava lotado e não tinha mais como colocar. Ele lotou e aí... Não fez um outro perfil, né? Não fiz outro perfil. Mas aí morreram uns, saíram outros. E aí, mas eu praticamente não toco o meu Facebook, mas no Instagram sim. Então me siga lá no Instagram e no LinkedIn, Rodrigo Volgan, que você vai me encontrar. Perfeito. TikTok também. TikTok também tá no TikTok, show de bola. Vou entrar agora. Perfeito. E esse foi o 22º episódio, o episódio de número 22 com o Rodrigo Volgan. Eu quero convidar você a comentar aqui, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa história, desses perrengues que ele passou, enfrentou. Deixa o seu like, se inscreve no canal, não custa nada, não vai cair o seu dedo e aproveita que é de graça. Ative o sininho para você receber as notificações
E comenta aqui, deixa aqui nos comentários qual é a pessoa que você quer que eu entreviste, que sente aqui nessa mesa, que faça, que conte os seus perrengues, suas dificuldades, os seus desafios, como o nosso convidado aqui compartilhou, falou. Então, muito obrigado por vocês chegarem até aqui. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus o permitir. Né? Quero agradecer. Olha para aquela câmera lá geral e dá um tchauzinho ali. Ó. Valeu, muito obrigado.